Olá, seja muito bem-vindo ao Grego Bíblico. Nós vamos aprender algumas palavras do Novo Testamento, palavras importantes, que são básicas, que vai realmente ajudar você a aumentar o seu vocabulário. Por que o aumento do vocabulário para o estudante é relevante? Porque quanto mais você souber o significado das palavras, menos vezes você irá recorrer ao dicionário bíblico. Dessa maneira, a tradução, a leitura, a fluência da leitura do texto grego, o grego koiné, será muito mais dinâmico e certamente você ficará mais animado, entusiasmado por conta desse resultado. Nós vamos apresentar algumas palavras e vamos então apresentar as seguintes. Observe que a primeira palavra nós temos dédoca. Dédoca. Significa dar ou devotar. Esse dédoca nós colocamos aqui e queremos chamar atenção para esse acento. Esse acento indica a sílaba tônica. Você vai ter que fazer distinção do acento, que nem eu vou dar no próximo exemplo, da aspiração ou do espírito. São duas coisas distintas. Uma é o acento, outro é um sinalzinho que tem uma outra função. Mas aqui você vai pronunciar dédoca por conta dessa indicação. Aqui está a sílaba tônica. Dédoca, dar ou devotar. A próxima palavra, note bem que, primeiramente, nós temos uma aspiração. A gente chama de aspiração breve ou fraca, e algumas pessoas, ou gramática, vai chamar de espírito fraco, porque não afeta a pronúncia. Esse A vai continuar sendo A, porque observa que está como se fosse um para fora, né? Como se fosse um C pequenininho para fora, em direção à esquerda. Aqui não tem som algum, não vai afetar na pronúncia. O acento está aonde? Em cima do ômicron, que é o nosso O. E por isso você vai ler agatóis, agatóis, bom. Prosseguindo, nós temos na mesma palavra, digo letra, tanto uma aspiração, que não afeta a pronúncia, já vimos acima, e um acento que indica a sílaba tônica. Guarde bem, aqui vai ser a sílaba tônica, no A. Agora nós temos uma nuance. Nós temos dois gama. Esses dois gamas, que representam 2G, se a gente fosse pronunciar com 2G, ficaria águelos. Águelos. Mas acontece que quando tem dois gamas, esse primeiro aqui vai ter um som nasal de N. Desta maneira, ficará a pronúncia ângelos, mensageiro, que muitas vezes, ao invés de ser traduzido desta maneira, foi transliterado para anjo. Anjo vem da palavra ângelos no grego. O próximo vocábulo é hagios. Hagios, ou hagios, significa santo. Note bem, por que ficou hagios e não agios? Porque nós temos a informação, vou começar de trás para frente agora. Temos o acento, que é esse aqui, e na frente dele tem um C, como se fosse um Czinho pequenininho, em direção para dentro da palavra, ou seja, para o corpo da palavra, ou ainda em direção ao lado direito. Mudou e por isso a gente chama de aspiração áspera ou espírito forte. É como se tivesse um H em inglês aqui, como na palavra house, ou ainda como se fosse próximo do nosso R, hagios. É só você colocar um H ou um Rzinho, hipoteticamente, visualiza e você pronuncia hagios.
Está certo? Qual é o próximo termo? Balo. Balo, porque aqui está a sílaba tônica. Esses dois L não tem nenhuma nuance, como nos dois gamas acima, que a gente viu anteriormente. Aqui é um verbo. O verbo vem do verbo arremessar. E arremesso, nós temos aqui o significado. A palavra estrangeiro em português vem justamente do grego bárbaros. Bárbaros significa estrangeiro. O acento está aqui no bar, não é bárbaros, nem barbarões, e sim bárbaros por conta desta indicação. O sinalzinho, digo, o acento vai sempre sinalizar para a sílaba tônica dentro do grego koiné. Nós temos a palavra reino, e vamos ler pausadamente, sílaba por sílaba. Ba, aqui é o S e I. O S, no português, quando está entre vogais, tem som de Z. Mas nós estamos lendo o quê? Grego koiné. O grego koiné sempre vai ter, o Szinho vai ter o som de S sibilante, aquele fraquinho, sa, sé, si, só, su. Até porque no grego koiné tem um som de Z, que é do zeta. Então, não vamos confundir alho com bugalho. Você não vai pronunciar basi, e sim baci, baci. Se tivesse um alfa, que é o A, baçá, não bazar. Percebeu a diferença? Para não esquecer nunca mais. Guarda na mente e no coração. Baci, antes a gente já reconheceu que o lambda, que é o L, nós temos aqui, ó, Basileia. Basileia, a palavra reino, ok? É importante conhecer tanto as letras maiúsculas quanto minúsculas. Por quê? A gente vai se deparar, vez ou outra, com o nome próprio. O nome de uma região, de uma cidade, o nome de uma pessoa, vai ter sempre, ou quando começa no início da palavra, vai começar com letra maiúscula. Por isso, você precisa identificar essa letrinha aqui. Esqueci a letra. Bom, seria bom você retornar lá na gramática, no material que você tem, no seu exercício já de fixação, de aprendizado e conferir. Mas para ganhar tempo, eu vou dar aqui a deixa, eu vou deixar aqui essa informação. Refere-se ao nosso G. G com A, G, L com I, li. E a pronúncia fica Galilaia, Galilaia. Note a sílaba tônica no iota, que é o I. Galilaia. Nós temos o próximo termo, que é tornar-se ou nascer, que a gente vai pronunciar, lembrando que aqui é um G, tem um outro G, aqui é o NI, que é o N, ó, G-E-G-O-N-A. Onde se encontra a sílaba tônica? Aqui, ó. O G sempre vai ser um G duro. Ga, ge, gi, go, gu. Então, a gente pronuncia gégona. Gégona, tornar-se ou nascer. Com a informação anterior, que o G é duro, você vai pronunciar, lembrando que aqui temos dois N, e você vai pronunciar Guiena, 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 inferno. Nas nossas traduções em língua portuguesa, existem várias palavras para inferno. Algumas delas, não são muitas, mas veja bem, tudo é inferno, 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 inferno. Esse Guiena estava se referindo a uma lixeira pública, uma lixeira, como se fosse um lixão nos dias atuais, que era colocado num espaço, num local específico para queimar todos aqueles lixos, e se localizava no Vale do Inom.
quando Jesus faz menção à Guiena, ele está se referindo a um lugar onde o fogo nunca se apaga, porque está sempre com lixo e o lixo sendo queimado o tempo inteiro. A próxima palavra, eame, se, eame. Note que aqui nós temos a aspiração, que é bem suave, não afeta a pronúncia. A sílaba tônica está no A, que é o nosso alfa, e aqui temos o Ni, que é o nosso N. Eame, se. Em 1 Coríntios, capítulo 13, é traduzido como ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, encontra-se essa palavrinha aqui, ó, eame. A palavra acordar ou mexer, dependendo do contexto, pode variar, é esta aqui, ó. Aqui tem um sinalzinho, não afeta a pronúncia, a sílaba tônica está aqui. Nós temos um ditongo. Se você não viu o ditongo, vale a pena aprender um pouquinho. Eu tenho alguns dos vídeos que falam sobre isto, ditongos próprios e impróprios. Você precisa saber para fazer leitura no Koine. E no caso aqui fica ei, pode ser pronunciado ei ou ei, dependendo da questão regional. Regional aqui no Brasil, porque tem gente que pronuncia e outras pessoas pronunciam é. Outras pessoas pronunciam o e tem pessoas que pronunciam o. Mas todo mundo se entende. Porque se eu falar assim, vamos no supermercado extra, e alguém falar, vamos no supermercado extra, todo mundo acerta o local. Todo mundo vai no supermercado da mesma rede ou idêntico. Não é assim? É o e, o, isso é de menor importância porque você vai apenas fazer a leitura do texto grego. Você não vai ficar conversando com ninguém. É uma língua já não utilizada, não mais falada. Agora, se você quiser falar, aí sim aprende o moderno, o grego moderno, que vai ter muita variação nas pronúncias. Por exemplo, quando você lê o alfa, que é o A, que é o A, nós chamamos aqui de beta, já o B no moderno vai ter um som de V, é vita. Mudou? Mudou. Ou seja, tem essa nuance. A gente fala grego koiné. A mesma grafia koiné no moderno é pronunciado kini, kini. A mesma grafia, não muda nada, não muda nadinha, mas ainda assim a pronúncia modificou. Quer conversar? Eu sugiro fazer um grego moderno. Quer fazer leitura do texto do Novo Testamento? Aí sim se aplique ao grego koiné. Você pode até fazer a pronúncia utilizando o grego antigo. Fica a critério. Tem pouca diferença do antigo para o grego, koiné. Mas vamos aqui caminhar com o nosso grego koiné. Egeiro. Egeiro, acordar. Nós temos a próxima palavra, zoe. Zoe, vida. Agora, observe que a palavra líder e chefe começa com o eta, que é o nosso e, mas tem um sinalzinho aqui que está indicando uma aspiração áspera ou espírito forte. Por que eu digo de uma forma ou de outra? Se você pegar gramáticas antigas, geralmente vai se referir a esse sinal que nós estamos vendo aqui como aspiração áspera. Os gramáticos modernos, e até mesmo nas faculdades teológicas, eles mencionam como espírito forte. Ora, se você tiver um material antigo ou moderno, como fala moderno, atualizado, há pouco tempo, você vai saber que aqui vai ter um som aspirado, como se fosse um H em inglês, ou ainda o nosso R em português.
Com essa informação, você já sabe que aqui é sílaba tônica, hegemon, 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 líder, chefe. A informação acima da aspiração, aqui a sílaba tônica, é uma letrinha só. Se tiver sem esse acento, sem a aspiração áspera ou espírito forte, ficaria E. Mas como tem a mesma situação, o mesmo sinalzinho aqui, você coloca como se fosse o H ou o R em português e vai pronunciar re, re, quem ou o que. Embaixo, ou se do que, vai modificar. O sinalzinho não está mais para dentro, está para fora. Logo, não afeta a pronúncia. Aí você vai pronunciar aqui embaixo, e. Em cima, re. E para fechar, com o primeiro livro que se encontra na língua portuguesa, nas nossas versões da Bíblia, nós temos a palavra Gênesis. Gênesis, digo, Gênesis. Fui traído pela minha própria maneira habitual de falar em português. Acabei de ensinar e cometi um erro. Me perdoe. Você observa que até mesmo quem ensina comete erros. E você vai cometer muitos erros, que é de pronúncia, mas o mais importante é você é, fazer o ajuste necessário à medida que vai aumentando o seu conhecimento. Então, vamos devagarzinho? Tem aqui, ó, o Genesis. Genesis. E a sílaba tônica aqui, Gênesis. Gênesis, aí sim, está correto. Gênesis, nascimento, origem, numa alusão ao livro de Gênesis, no começo. Dito isto, ficamos por aqui. Vamos aprender mais e mais palavras básicas do Novo Testamento. Se você não tem noção ainda da formação de sílabas, de tons próprios, impróprios, ou não decorou o alfabeto todo, tanto letras maiúsculas quanto minúsculas, eu sugiro que vocês vão até a playlist e veja aonde você precisa fazer um reforço. Após fazer essa revisão, retorne para as palavras a fim de pronunciá-las de acordo com o conhecimento adquirido. Desde já, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.